Gerson vai trocar o Flamengo pelo Liverpool? Gerson foi um dos principais jogadores do Flamengo na temporada de 2024. Ele teve tanto destaque no rubro-negro carioca, que mesmo com a temporada de oscilações da equipe, ele foi para a seleção brasileira. No Brasil, assim como no Fla, ele foi muito bem. O Coringa vem voltando a jogar em alto nível e é por isso que ele está na mira do futebol europeu. Ele vem sendo alvo de especulações e pode voltar à Europa na próxima janela de transferências. E o destino é um gigante europeu. Jornalista revela a atualização nos bastidores sobre o negócio. De acordo com informações apuradas pelo jornalista Júlio Miguel Neto, o Liverpool, da Inglaterra, estaria muito interessado no volante brasileiro para a próxima temporada. Com 27 anos, essa pode ser uma das últimas oportunidades do atleta jogar em um gigante europeu. O meio-campista do Flamengo, Gerson, pode estar próximo de uma transferência para a Inglaterra, informou Júlio Miguel Neto sobre a possibilidade do capitão do CRF deixar a Gávea. Ainda conforme a apuração do colega, os ingleses estariam dispostos a pagar um alto valor pela contratação do meio-campista. Foi revelado que o Flamengo deve receber uma proposta de pelo menos 153 milhões de reais para negociar o Coringa. De acordo com a apuração da nossa equipe, o Liverpool está interessado no jogador e planeja oferecer, no mínimo, 25 milhões de euros na próxima janela de transferências. Informou o setorista sobre os valores. O Fla não quer perder o titular e pretende renovar com aumento salarial. Júlio Miguel Neto ainda expôs que internamente a equipe flamenguista não querer perder um de seus principais jogadores. A ideia é renovar o acordo com o atleta e ainda dar um aumento salarial considerável para o capitão. Enquanto isso, o Flamengo busca proteger seu capitão e já negocia a renovação do contrato, que atualmente é válido até o final de 2027, concluiu o setorista flamenguista nas redes sociais. Planejamento da diretoria já visando 2025. Flamengo empatou sem gols diante do Fortaleza na última terça-feira, 26, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro, que deu fim às chances da equipe brigar pelo título da competição nacional. Desta forma, a gestão buscou se antecipar ao planejamento do próximo ano, onde acabou decidindo pela antecipação das férias de alguns atletas. Isso porque são atletas que não devem ser utilizados nesta reta final, mas sim no estadual em 2025. Apesar desses tropeços que o rubro-negro vem tendo nesta final da competição, a gestão, assim como os torcedores, está satisfeita com o trabalho realizado pelo técnico Felipe Luiz e, por conta disso, deve permanecer no elenco no próximo ano. A decisão foi tomada pelo jogador. Dentre as modificações que devem ocorrer para o próximo ano, a saída de Gabigol está entre elas. O jogador anunciou a sua saída após a conquista do título da Copa do Brasil, mas o futuro ainda estava incerto. Conforme informações do Lauro Jardim, do Globo, o camisa 99 acertou a sua ida para o Cruzeiro a partir de 1º de janeiro de 2025. O contrato com o clube mineiro será de 4 anos. O futuro está definido. Conforme informações do portal, o acordo foi fechado no dia 8 de novembro, em um encontro entre Alexandre Matos, CEO do Cruzeiro, e Júnior Pedroso, empresário do atacante. Mas ainda não teve o contrato assinado. Desta forma, embora tenha especulações sobre uma possível permanência na Gávea, não existe possibilidade, principalmente porque a diretoria do mais querido já foi informada do acerto entre Gabigol e Cruzeiro. Vargas chegando ao Flamengo? O Flamengo voltou a campo nesta terça-feira, 26, para enfrentar o Fortaleza, no Castelão, em partida válida pelo Brasileirão Betano. No entanto, o mercado da bola já está bem ativo na Gávea. Um nome já conhecido do futebol brasileiro voltou a ser ventilado no clube. Eduardo Vargas, chileno de 35 anos, que está de saída do Atlético Mineiro e foi oferecido ao rubro-negro para a próxima temporada. De acordo com o portal Flaweb, o nome de Vargas foi sugerido à diretoria flamenguista. O Bolave Brasil ouviu as 3 chapas que concorrem nas eleições presidências para saber as condições. Jogador está descartado pelo trio eleitoral. Vargas tem passagens marcantes por clubes e pela seleção chilena, onde se destacou como um jogador decisivo, especialmente em competições continentais. Com isso, tem bagagem. Apesar disso, a reportagem soube que o atleta não faz parte dos planos do trio e não será contratado pelo clube. As alegações vão desde que o jogador é caro, até por ele ser reserva do Galo, não faz sentido ele ser reforço do Mengão. Saída do Atlético Mineiro em breve. No Atlético Mineiro, o atacante teve momentos importantes, incluindo gols decisivos em temporadas anteriores. Ele perdeu espaço na equipe comandada por Gabriel Milito em 2023 e não permanecerá no Galo em 2025. Aos 35 anos,
Seu staff tem trabalhado para conseguir a sua permanência no futebol brasileiro. Existe o entendimento de que ele ainda pode agregar para algum clube do Brasileirão Betano na próxima temporada. Meio-campista faz grande temporada pelo Flamengo. Que temporada! Não há dúvidas que o meio-campista Gerson é o grande destaque do Flamengo na temporada. Com um talento puro e uma inteligência que poucos têm, o camisa 8 capitão da equipe do Rio de Janeiro foi essencial no título da Copa Betano do Brasil de 2024. O Coringa se tornou protagonista do mais querido durante esse ano e virou peça essencial no time comandado por Felipe Luiz, como já era com Tite. Não à toa, ele terá seu contrato renovado com considerável reajuste salarial e aumento em sua multa rescisória. Dessa forma, foi inevitável que ele fosse chamado pelo treinador Dorival Júnior para a seleção brasileira, sendo figurinha carimbada nas listas anunciadas pelo comandante do único país pentacampeão mundial. Porém, por incrível que pareça, sua presença lá não agrada a todo mundo. Jornalista contesta a convocação. Mesmo que ele tenha marcado um golaço recentemente, o jornalista Thiago Leifert contestou sua convocação. Em seu relato ele diz que o Coringa é um ótimo jogador, mas que não dá certo na amarelinha por conta da função que o meio-campista executa dentro de campo. Eu não convocaria o Gerson mesmo. Ou então ele não teria jogado de titular. Ele não é o meu titular. É um excelente jogador, não estou falando mal dele. Mas eu acho que o jeito que ele joga para a seleção, nesse meio-campo, não dá certo, iniciou o jornalista. Ele foi além. Tanto que a dinâmica do primeiro tempo foi muito ruim. Não é o meio-campo que a gente precisa. Não tinha um marcador, não tinha um caça-craque e não tinha criação. Não funciona. Tanto que no Flamengo ele joga completamente diferente. Às vezes, ele joga aberto. Completou. Leifert sugere outros jogadores no lugar. O comunicador ainda continuou e sugeriu outros atletas para serem chamados por Dorival Júnior. A gente tinha que chamar o Matheus, Pereira, ou o Alan Patrick ou o Ganso. Tinha que chamar alguém para a criação. Tem jogadores, também, que, às vezes, na seleção rendem absurdamente bem mais até do que no clube. Disse antes de seguir, a gente tem que olhar primeiro. James Rodrigues. Quer um exemplo melhor? Me irrita cada jogo da Colômbia. Mas bota na seleção. Se você não observar os caras contra Chile e contra Peru, você vai observar quando? Era agora, finalizou Thiago Leifert em seu comentário. Foi bom, mas poderia ser melhor. O Flamengo não fez uma partida ruim contra o Fortaleza, mas pecou novamente na finalização e ainda teve o Pulgar expulso de maneira grotesca no início do segundo tempo, que dificultou ainda mais o jogo. A boa notícia é que a equipe comandada por Felipe Luiz tem levado a sério o Brasileirão mesmo após o título da Copa do Brasil. Quem achou que o Mengão poderia largar de mão, se enganou completamente. O comandante flamenguista terminará o ano em alta e deixando a torcida animada para 2025, com um trabalho ainda mais sólido e também pensando na volta dos machucados, que não são poucos. Abel disse isso na coletiva. Voltando a falar sobre o Brasileirão, o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, deu uma declaração bem inusitada envolvendo o Flamengo logo após a derrota dos paulistas para o Botafogo. Bombardeado por perguntas quentes dos jornalistas, que não aliviaram mais uma vergonha do Verdão na temporada, Abel disse que foi eliminado para o CRF na Copa do Brasil pelo campeão, ou seja, minimizando a eliminação no Allianz Parque. Abre aspas. Uma dessas equipes foi campeã da Copa. Então fomos eliminados pelo campeão. E fomos eliminados da Libertadores pelo finalista. Muitas vezes temos que reconhecer que os adversários são melhores. E hoje, ontem, o adversário foi melhor, disse. Ninguém vai ganhar sempre. O que vocês acham do Guardiola? É ruim agora que perdeu 4 ou 5 jogos seguidos. São ruins? Não. É futebol, completou Abel Ferreira, treinador do Palmeiras. Meio-campista faz grande temporada pelo Flamengo. Que temporada! Não há dúvidas que o meio-campista Gerson é o grande destaque do Flamengo na temporada. Com um talento puro e uma inteligência que poucos têm, o camisa 8 capitão da equipe do Rio de Janeiro foi essencial no título da Copa Betano do Brasil de 2024. O Coringa se tornou protagonista do mais querido durante esse ano e virou peça essencial no time comandado por Felipe Luiz, como já era com Tite. Não à toa, ele terá seu contrato renovado com considerável reajuste salarial e aumento em sua multa rescisória. Dessa forma, foi inevitável que ele fosse chamado pelo treinador Dorival Júnior para a seleção brasileira,
sendo figurinha carimbada nas listas anunciadas pelo comandante do único país pentacampeão mundial. Porém, por incrível que pareça, sua presença lá não agrada a todo mundo. Jornalista contesta convocação. Mesmo que ele tenha marcado um golaço recentemente, o jornalista Thiago Leifert contestou sua convocação. Em seu relato ele diz que o Coringa é um ótimo jogador, mas que não dá certo na amarelinha por conta da função que o meio-campista executa dentro de campo. Eu não convocaria o Gerson mesmo. Ou então ele não teria jogado de titular. Ele não é o meu titular. É um excelente jogador, não estou falando mal dele. Mas eu acho que o jeito que ele joga para a seleção, nesse meio-campo, não dá certo, iniciou o jornalista. Ele foi além. Tanto que a dinâmica do primeiro tempo foi muito ruim. Não é o meio-campo que a gente precisa. Não tinha um marcador, não tinha um caça-craque e não tinha criação. Não funciona. Tanto que no Flamengo ele joga completamente diferente. Às vezes, ele joga aberto. Completou. Leifert sugere outros jogadores no lugar. O comunicador ainda continuou e sugeriu outros atletas para serem chamados por Dorival Júnior. A gente tinha que chamar o Matheus, Pereira, ou o Alan Patrick ou o Ganso. Tinha que chamar alguém para a criação. Tem jogadores, também, que, às vezes, na seleção rendem absurdamente bem mais até do que no clube. Disse antes de seguir, a gente tem que olhar primeiro. James Rodrigues. Quer um exemplo melhor? Me irrita cada jogo da Colômbia. Mas bota na seleção. Se você não observar os caras contra Chile e contra Peru, você vai observar quando? Era agora, finalizou Thiago Leifert em seu comentário. Atacante vem fazendo um bom ano. Tem apenas 25 anos e pode ser uma oportunidade de mercado para o Mengão em 2025. O Flamengo precisará contratar um centroavante para o lugar de Gabigol, que não ficará no clube a partir de janeiro. Ele terminará seu contrato em dezembro e a renovação, ao que tudo indica, não acontecerá. Nas redes sociais, vários torcedores flamenguistas seguem indicando nomes que poderiam substituir Gabi e ser até titular enquanto o Pedro ainda se recupera da grave lesão no joelho. Oportunidade de mercado. Entre os mais indicados aparece do Isidro Pita, paraguaio de 25 anos que vem fazendo uma boa temporada vestindo a camisa do Cuiabá. Antes ele atuou no Juventude, onde também foi bem. O atleta dificilmente permanecerá no Cuiabá e o Flamengo poderia realmente tentar sua contratação. Haja vista que é um jogador com enorme potencial para fazer gols e não seria tão caro. A reportagem do Bolavik Brasil apurou que o Cuiabá deseja receber cerca de 8 milhões de euros, 48,8 milhões de reais, para liberar um dos seus principais jogadores na próxima janela de transferências. Para 2025, o jogador quer permanecer no futebol brasileiro e uma eventual ida para o Flamengo seria o ponto mais alto de sua carreira, que já jogou em muitos clubes importantes, mas não como rubro-negro carioca. Com a reta final de temporada, o foco acaba se tornando o planejamento do próximo ano buscando qualificar e fortalecer a equipe. Planejamento buscando evolução da equipe. O Flamengo conquistou a Copa Betano do Brasil e agora vem trabalhando para se manter nas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro, com o objetivo de permanecer no G4 da competição. Com um confronto marcado para a próxima terça-feira, 26, onde enfrenta o Fortaleza, que vem brigando na parte de cima da tabela, o técnico Felipe Luiz recebeu uma notícia importante nos bastidores que é o retorno de 8 jogadores para o elenco. Em contraponto, a comissão técnica fica de olhos nas modificações realizadas por Vojvoda para conseguir montar uma equipe forte e qualificada que tenha condições de buscar pelo resultado. Movimentações no mercado visando 2025. Apesar do mais querido contar com um elenco forte e qualificado, a chegada de bons nomes pode ser ainda mais determinante para as pretensões da equipe, principalmente visando a conquista de títulos importantes. Desta forma, a torcida vem buscando ajudar nessa escolha e apontou uma oportunidade perdida pela equipe que poderia ter feito a diferença na temporada. Isso porque Rodrigo Garro, atualmente no Corinthians, foi oferecido à equipe carioca antes de fechar com o alvinegro. Desta forma, a diretoria vem pedindo a sua contratação e colocando como prioridade realizar uma investida no próximo ano. A intenção é garantir um elenco forte e qualificado. Planejamento depende da eleição.
Rodolfo Landim está nos seus últimos dias de mandato na presidência do Flamengo, e por conta disso, toda e qualquer movimentação que ocorra no mercado deve acontecer após a eleição. Entretanto, neste momento, a prioridade no mercado se torna a busca por um substituto de Gabigol, que confirmou a sua saída após a conquista da Copa do Brasil. Atacante vem fazendo um bom ano. Tem apenas 25 anos e pode ser uma oportunidade de mercado para o Mengão em 2025. O Flamengo precisará contratar um centroavante para o lugar de Gabigol, que não ficará no clube a partir de janeiro. Ele terminará seu contrato em dezembro e a renovação, ao que tudo indica, não acontecerá. Nas redes sociais, vários torcedores flamenguistas seguem indicando nomes que poderiam substituir Gabi e ser até titular enquanto o Pedro ainda se recupera da grave lesão no joelho. Oportunidade de mercado. Entre os mais indicados aparece do Isidro Pita, paraguaio de 25 anos que vem fazendo uma boa temporada vestindo a camisa do Cuiabá. Antes, ele atuou no Juventude, onde também foi bem. O atleta dificilmente permanecerá no Cuiabá e o Flamengo poderia realmente tentar sua contratação. Haja vista que é um jogador com enorme potencial para fazer gols e não seria tão caro. A reportagem do Bolavic Brasil apurou que o Cuiabá deseja receber cerca de 8 milhões de euros, 48,8 milhões de reais, para liberar um dos seus principais jogadores na próxima janela de transferências. Para 2025, o jogador quer permanecer no futebol brasileiro e uma eventual ida para o Flamengo seria o ponto mais alto de sua carreira, que já jogou em muitos clubes importantes, mas não como rubro-negro carioca. Com a reta final de temporada, o foco acaba se tornando o planejamento do próximo ano buscando qualificar e fortalecer a equipe. Planejamento buscando evolução da equipe. O Flamengo conquistou a Copa Betano do Brasil e agora vem trabalhando para se manter nas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro, com o objetivo de permanecer no G4 da competição. Com um confronto marcado para a próxima terça-feira, 26, onde enfrenta o Fortaleza, que vem brigando na parte de cima da tabela, o técnico Felipe Luiz recebeu uma notícia importante nos bastidores que é o retorno de 8 jogadores para o elenco. Em contraponto, a comissão técnica fica de olhos nas modificações realizadas por Vojvoda para conseguir montar uma equipe forte e qualificada que tenha condições de buscar pelo resultado. Movimentações no mercado visando 2025. Apesar do mais querido contar com um elenco forte e qualificado, a chegada de bons nomes pode ser ainda mais determinante para as pretensões da equipe, principalmente visando a conquista de títulos importantes. Desta forma, a torcida vem buscando ajudar nessa escolha e apontou uma oportunidade perdida pela equipe que poderia ter feito a diferença na temporada. Isso porque Rodrigo Garro, atualmente no Corinthians, foi oferecido à equipe carioca antes de fechar com o alvinegro. Desta forma, a diretoria vem pedindo a sua contratação e colocando como prioridade realizar uma investida no próximo ano. A intenção é garantir um elenco forte e qualificado. Planejamento depende da eleição. Rodolfo Landim está nos seus últimos dias de mandato na presidência do Flamengo, e por conta disso, toda e qualquer movimentação que ocorra no mercado deve acontecer após a eleição. Entretanto, neste momento, a prioridade no mercado se torna a busca por um substituto de Gabigol, que confirmou a sua saída após a conquista da Copa do Brasil. Pulgar pode ser um problema para o Flamengo. Renovação de Pulgar será um problema a ser resolvido pela próxima gestão do Flamengo. Com vínculo até dezembro de 2025, o volante poderá jogar o Mundial do ano que vem livre para assinar pré-contrato com outra equipe. O atual agente do chileno tem histórico não muito bom de negociações com o Fla, o mesmo dos tempos de Berril e Peris, ambos arrastaram até o fim do contrato e saíram de graça. Em outros momentos, a diretoria do Mengo no começo do ano ficou jogando para depois, empurrando com a barriga, sempre enrolando. Chegou o final do ano e a renovação não veio. Agora a situação pode ficar difícil. Ele já recusou 3 ofertas de renovação. Empresário agora tem a faca e o queijo na mão. O empresário dele vai ter poder de enrolar até o mês de 2025 e quem sabe ele assinar um pré-contrato para sair de graça do Flamengo. Pulgar é um jogador que é valorizado de seleção chilena e no futebol brasileiro se destaca. Atualmente, ele é titular do Flamengo, tem só 30 anos e recebeu sondagens. Um clube da Europa pode tentar a contratação dele, o mundo árabe pode tentar a sua chegada. O jogador que está com o salário defasado
valores terão que ser negociados, já que não houve reajuste. O volante chegou ao Flamengo em julho de 2022. O jogador de seleção chilena tem salário bem abaixo dos demais atletas como Alan, que não recebe muitas oportunidades no time. Ele mudou de empresário recentemente, Ickman Sports, empresa, inclusive, que é a mesma empresa que trabalhou no processo de saída de Peris da Mota e Berril. A situação pode se arrastar. Time carioca pode perder um de seus principais jogadores para a grande potência da Europa. O Flamengo pode perder titular. O Flamengo atravessa grande momento sob o comando de Felipe Luiz, que desde que assumiu o clube, promoveu uma série de mudanças. Algumas delas inclusive provocaram a saída de alguns medalhões do time titular. Fabrício Bruno, por exemplo, tornou-se reserva de Léo Ortiz e chegou a perder até mesmo sua vaga na seleção brasileira. Justamente por isso, o defensor deseja deixar o mais querido. Todavia, além dele, o próprio Léo Ortiz também pode deixar o Mengão. Isso porque a Juventus da Itália segue interessada em contratá-lo na janela de transferências do mês de janeiro. 90 milhões de reais e negócio fechado, diz imprensa europeia. Inclusive, segundo a apuração do jornalista Mirko Di Natale, o Flamengo está disposto a vender Léo desde que a Vecchia Signora pague 15 milhões de euros. 90 milhões de reais pela sua contratação. O valor assustou os italianos, que avaliam outros nomes para compor a sua defesa em meio à lesão de Bremer. Todavia, a possibilidade de arcar com a pedia flamenguista não está completamente descartada. Susso porque o time italiano está desesperado por um zagueiro e, caso não consiga avançar por nomes do futebol europeu, tendeu a, mais uma vez, voltar seus olhares para Léo Ortiz. O zagueiro vem sendo titular com Felipe Luiz e foi fundamental para a conquista da Copa do Brasil nesta reta final do ano de 2024, sendo, para muitos, o melhor zagueiro do Flamengo. Desde que chegou do RB Bragantino, o atleta gaúcho disputou 37 jogos, marcou um gol e distribuiu 2 assistências. Seu vínculo na Gávea é até dezembro de 2028. Flamengo conquistou uma vitória importante no Campeonato Brasileiro, onde o treinador precisou utilizar base diante dos desfalques. Em busca de evolução visando o próximo ano. Flamengo conquistou o título da Copa Betano do Brasil e vem trabalhando com o objetivo de se manter na parte de cima do Campeonato Brasileiro. Mesmo com um elenco repleto de desfalques, que fez o treinador precisa utilizar a base. Isso deve ocorrer até o final da temporada, já que para o ano de 2025, a diretoria tem como prioridade buscar um substituto para Gabigol. Isso porque o jogador já anunciou que vai deixar a equipe, fazendo com que a posição se torne prioridade para a equipe. Em contraponto, visando a saída de jogadores, o rubro-negro está negociando a saída de jogadores que estão fora dos planos da equipe para 2025. Por conta disso, aproveita o desespero de Hugo Souza para negociá-lo da melhor forma. Mudanças devem ocorrer e surpreende nos bastidores. Entretanto, outro ex-rubro-negro vem se destacando, mas não de forma positiva. Isso porque Everton Ribeiro chegou como um grande nome no Bahia, assumindo a camisa 10 do clube. O meia era um grande nome no elenco do mais querido, mas acabou saindo por não chegar a um acordo com a equipe carioca. Desta forma, chegou na equipe baiana com uma grande expectativa para a temporada. De camisa 7 a 10, mas em declínio técnico. Everton Ribeiro chegou apresentando um desempenho contundente em campo, mas está longe dos seus melhores momentos. Por conta disso, ele vem se tornando alvo de críticas por parte dos torcedores. O jogador, inclusive, saiu em alta da equipe carioca, onde apresentou um dos seus melhores desempenhos com a camisa rubro-negro desde 2019, mas entendeu a necessidade de mudar de ares. Diretoria do Flamengo toma atitude importante nos bastidores. Sob o comando de Felipe Luiz, o Flamengo vem apresentando um trabalho mais contundente em campo, que resultou na conquista do título da Copa do Brasil de forma tranquila e acabou lançando alguns jogadores para o mercado internacional.
Isso porque um dos destaques das categorias de base do rubro-negro, Wesley, vem se firmando entre os titulares e conquistou a sua vaga diante do desempenho contundente apresentado em campo. Isso fez com que o lateral despertasse o interesse do Barcelona, que pretende fazer uma investida pesada para sua contratação. Desta forma, existe uma expectativa que o mesmo possa ocorrer com Gerson. O meia apresentou um desempenho contundente pela seleção brasileira, marcando o gol de empate diante do Uruguai. Prevendo interesse no jogador na próxima janela, a diretoria vem se antecipando. Trabalhar de forma firme nos bastidores para não ser pego de surpresa. Entendo a importância do meia ao elenco. A diretoria do mais querido vem buscando se antecipar ao mercado e tem como objetivo aumentar a multa do jogador, devendo chegar a 100 milhões de euros. Cerca de 609 milhões de reais na cotação atual para evitar a sua saída. A intenção é que ocorra a renovação contratual, onde o jogador se sentir mais prestigiado na equipe com um aumento salário. Atualmente Gerson é visto como uma liderança dentro e fora dos gramados. Desde que assumiu a braçadeira de capitão, o jogador chamou a responsabilidade e vem buscando ajudar os seus companheiros. Desta forma, a diretoria reconhecer o bom trabalho que vem sendo realizado por ele. Evitar a concorrência e perda do jogador. Titular absoluto no Flamengo e homem de confiança da comissão técnica comandada por Felipe Luiz. A sua saída não é algo que a diretoria quer que ocorra. Por conta disso, vem se antecipando para garantir a sua permanência. Vale destacar que o atleta está habituado ao Rio de Janeiro, onde atua no seu time de coração, e feliz pelo crescimento em campo, além da possibilidade de estar em destaque e ficar no radar da seleção brasileira. O Flamengo enfrenta o Cuiabá nesta quarta-feira às 19 horas, na Arena Pantanal, em Mato Grosso. Pela 34ª rodada do Brasileirão Série A. Acompanhe ao vivo o Minuto a Minuto no Bolave Brasil. Flamengo decide contratar substituto de Gabigol e precisará pagar 91 milhões de reais por acordo. Flamengo procura por um substituto de Gabigol visando a temporada de 2025 e já há alguns nomes na mira do departamento de contratações do clube, seja qual for a diretoria no próximo ano. Dia 9 de dezembro, o clube passará por eleições. Vitor Roque, do Barcelona, é um dos jogadores na mira do Mengão, mas não é uma prioridade devido ao valor de mercado de 30 milhões de euros. Além do mais, o jovem prioriza seguir atuando no futebol europeu. Cucho Hernandes, de 25 anos de idade, por sua vez, agrada e está na mira. O colombiano defende as cores do Columbus Crew, dos Estados Unidos, onde soma 58 gols e 26 assistências em 94 jogos disputados. A reportagem do site inglês Photo informa que o Columbus Crew está sob pressão para vender o atacante e o avalia em algo em torno de 91 milhões de reais, uma vez que Cucho tem contrato apenas até dezembro do ano que vem. Esse é o valor que o Flamengo precisaria desembolsar para um acordo a partir de janeiro. O que o Fla pensa? Mauro Icardi? Flamengo ainda não tomou nenhuma decisão sobre a contratação de Hernandes. O que há no momento é apenas o interesse, que pode diminuir devido à pedida de quase 100 milhões de reais do clube dos Estados Unidos. A nova diretoria pode entender que desembolsar tal valor por um atleta que, em 6 meses estará vivendo seus últimos meses de contrato não é uma opção viável, em meio aos outros atacantes que estão na mira. Mauro Icardi é um desses jogadores. Por sua vez, diferente do colombiano, se trata de uma estrela de nome, de grande nível e, acima de tudo, de alto valor, mas que o Flamengo pode se permitir sonhar visando 2025. Jorge Jesus 2025. Jorge Jesus está na mira de um dos candidatos do Flamengo, BAP, que tem conversas em andamento com o treinador e planeja o ter como grande técnico do Mengão a partir de junho de 2025.